Então, penso que já estamos live no Facebook. Estamos aqui muito entusiasmados. Hoje queremos apresentar a Bárbara Cerejeira. A Bárbara é o que eu digo, quanto mais eu a conheço, mais eu gosto dela. Bárbara, quero-te agradecer por estarmos aqui, teres aceito aqui este nosso convite, este nosso desafio de partilhar esta live. E sabes que há muita gente que pensa assim, pá, a Bárbara consegue, a Bárbara é capaz, a Bárbara é uma super mulher. Quem é a Bárbara? Conta aí para a gente. Olha, então, antes de mais, obrigada por este convite. Eu acho que sou, acima de tudo, uma resolvedora de problemas, porque, como vocês viram, esta live começou logo aqui com um problema. 2 ecrãs em simultâneo, um na vertical, outro na horizontal, e a minha vida acaba por ser um pouco assim. Eu acho que, até conhecer este projeto, eu considerava-me uma especialista em fazer omeletes sem ovos. Mas para além disso, sou mulher, tenho 39 anos, quase 39 anos, vivo aqui na zona de Lisboa, tenho 5 filhos, 3 cães, 2 tartarugas, 1 coelho, 1 marido e atualmente uma loja online para gerir. Isso é agora, Bárbara. Agora conta-nos uma coisa, como a tua infância, adolescente, como é que tu eras uma criança introvertida, extrovertida, empreendedora, eras tradicional? Conta-me um pouco sobre ti. Então, a minha infância... Então, eu tenho 3 irmãos, sou a mais velha deles todos. Cresci essencialmente em Oeiras, que é uma zona que eu gosto muito, mas tive aqui uma excursãozinha pelo norte do país. Eu fiz a primária em Lousado, numa aldeia, que é uma aldeia ao pé de Vila Nova de Famalicão. Não sei se está aí alguém a ver-nos que também é do norte. Eu vivo em Lisboa e gosto muito de viver em Lisboa, mas metade do meu coração é nortenho, não só porque a minha família paterna é de lá, mas também porque eu vivi lá 4 anos e ficou-me enraizado no coração. E sem dúvida nenhuma que as pessoas do norte são diferentes de nós. Eu considero-me uma introvertida. Eu não sou, até há pouco tempo eu não me considerava uma pessoa de pessoas. Eu acho que tenho algumas habilidades sociais, portanto consigo perfeitamente relacionar-me socialmente com as pessoas, mas já tenho muita dificuldade em dar um passo mais à frente e considero até que tenho um leque de amigos muito circunscrito. Tirando esses 4 anos em que vivia em Lousado, sempre vivi com a minha avó materna. Oh, meu amor! Bem, eu não queria que este momento se tornasse sofrido para ti, de forma nenhuma. Quando tu vieste para Lisboa, como é que foi? No fundo, eu vim para Lisboa no final da 4ª classe e foi um momento feliz, porque voltei a viver com a minha avó. E, portanto, eu imagino até que existam muitas pessoas que nos estão a ver, que já me conhecem e que provavelmente ficam, de certa forma, admiradas com esta reação. Não é nada típica minha, mas para mim é muito difícil falar de mim e daquilo que eu sou sem falar da minha avó materna, que está intrinsecamente ligada à mulher em que eu me tornei. E a verdade é que o ano passado fiquei sem ela, portanto foi um dos anos mais duros da minha vida, e pronto, e como se vê, isso é algo que ainda está fresco e visível, mas não é que neste momento me cause sofrimento, causa-me emoção, e se calhar uma emoção positiva e de gratidão, porque eu tive sem dúvida nenhuma uma infância feliz, e sempre muito espelhada e muito inspirada por aquilo que a minha avó foi. No fundo, nós estamos a falar de uma senhora que faria o ano passado 90 anos e que eu penso nisto muitas vezes. Ela não teve essa oportunidade porque nasceu no Alentejo, numa família de muitos filhos, só tirou a 4ª classe
já em adulta, quando já vivia em Carcavelos na Parede, mas eu penso muitas vezes que se a minha avó materna, porque eu tenho outra avó e também não quero discriminá-la de maneira nenhuma, que ainda está viva e se calhar até nos está a ver, somos aqui amigas no Facebook, mas se a minha avó materna tivesse tido a oportunidade de trabalhar numa empresa de marketing de rede, eu tenho a certeza que ela teria grandes feitos para contar, porque ela, sim, todas as suas características têm tudo a ver com aquilo que nós fazemos. E é engraçado que eu reconheço em ti, Paulo, muitas das características da minha avó, porque ela também era assim, meia bola e força, e não conseguia estar parada. Aliás, os momentos que eu me lembro dela parada foi já no final da sua vida, porque não tinha mesmo como se mexer, mas é uma pessoa que eu sempre vi em atividade, e eu não reconheço isso em mim, quando me olho ao espelho não vejo isso, mas vejo que muitas pessoas, é uma das perguntas que me fazem, como é que tu consegues e como é que fazes tanta coisa? Eu não acho nada que faço tanta coisa, mas às tantas fora se calhar parece que sim, e é sem dúvida nenhuma a ela que eu fui buscar essa energia e esse desenrascanço também. Há mais perguntas. Então, Bárbara, e tu acabaste por ir para a faculdade, fizeste faculdade e depois foste para o mercado de trabalho, não é? Conta-nos já um pouco sobre isso. Não, Liliana, eu fiz o meu percurso escolar todo em Oeiras e sempre fui uma pessoa muito dinâmica, ligada à associação de estudantes, rádio, Giro. Tudo o que tu puderes imaginar. Ou seja, esta minha forma de ser um bocado metediça e de estar sempre a querer dinamizar as coisas já vem daí. E depois sempre tive muita dificuldade em saber quem era e o que é que queria ser. E quando chegou ao 12º ano, acabei por ir para Direito, porque na altura dizia-se que era um curso que dava para tudo. Eu depois mais tarde cheguei à conclusão que era um curso que para mim não dava para nada. Mas tive alguns anos em Direito e acabei por não concluir o curso. Portanto, faltam 6 cadeiras para ser licenciada em Direito, porque entretanto engravidei do meu filho mais velho. E aí sim, um pouco à força também, como é habitual na minha história de vida, acabei por ir trabalhar, não é? Portanto, tinha uma família, tinha que ganhar dinheiro para sustentar. O que é que começaste a fazer nessa altura? Fui trabalhar para uma agência de seguros. Portanto, durante algum período eu vendi seguros e foi uma fase muito feliz da minha vida. Eu não me considero uma pessoa comercial. Eu faço isso com um grande esforço. Mas conheci pessoas e fiz amizades importantes e tive uma série de aprendizagens também muito importantes que me ajudam no meu dia-a-dia. Muito bem. E depois, conta-me lá, chegaste a montar uma empresa que fazia pastéis de bacalhau, era assim uma coisa... Mas antes disso eu ainda fui para um gabinete de advocacia, não é? Conta-nos lá o percurso, vá lá, até chegar aos pastéis de bacalhau. Olha, nos seguros eu conheci o meu marido atual, porque nós conhecemos-nos porque eu lhe fui vender um pacote de seguros e acabou por anos mais tarde se desenrolar num romance. E entretanto, dos seguros passei para o arquivo de uma sociedade de advogados que teve por acaso esse foi um percurso na minha vida que foi muito importante, porque eu acho que se eu não tivesse tido esse trabalho, eu não seria quem sou hoje, nem estaria onde estou hoje. Fazer o arquivo no dia-a-dia é uma coisa um bocado monótona e desinteressante. Mas se nós formos a ver bem, todas as profissões têm uma parte de monotonia e de repetição, não é? E a nossa também tem. E se nós não fizermos essa repetição, que às vezes nos aborrece, porque é sempre a mesma coisa, os resultados não aparecem.
Ali houve uma parte muito interessante inicialmente, que era construir toda a dinâmica e toda a organização do arquivo, mas uma vez que isso está construído, acabou por ser monótono. E, portanto, eu não posso dizer que gostava propriamente de fazer aquilo que fazia, porque não gostava. Só que, na verdade, eu nunca... Por acaso isto até é curioso, porque eu nunca achei que teria uma veia empreendedora e nunca me imaginei a ter o meu próprio negócio, ao mesmo tempo que eu sempre vi a minha avó a vida toda a ter os seus próprios negócios. Ela nunca, pelo menos que eu tivesse visto, nunca trabalhou para outra, sempre teve o seu próprio negócio. E eu nunca me imaginei a fazer isso. Mas a vida é curiosa e nós às vezes é difícil começarmos numa ponta para acabar noutra, não é? Porque as coisas vão-se todas misturando. Só que o que aconteceu foi que ao mesmo tempo que eu trabalhava nessa sociedade de advogados em regime de outsourcing, que era responsável pelo arquivo, a minha família foi aumentando e eu acabei por ter 2 gravidezes seguidas. E a minha entidade patronal, por acaso, 2 pessoas de quem eu até gosto muito e que admiro imenso, mas que fizeram aquilo que eu acho que se calhar também fazia se tivesse um negócio da dimensão deles, que foi deslocaram o meu posto de trabalho do centro de Lisboa para o Bom Barral, porque na verdade, com 2 gravidezes seguidas, a pessoa que me estava a substituir no cliente já lá estava há mais tempo do que eu. Então, isto parece um bocado duro, não é? Mas se calhar, se nós nos pusermos na posição daquelas pessoas que estavam a gerir aquela empresa e que tinham que tomar a decisão mais sensata de todas, até fazia sentido. Para mim é que não fez sentido nenhum e foi uma grande angústia, porque eu não me imagino de forma nenhuma a ser só mãe e dona de casa. Se calhar até, uma vez que tenho 5 filhos, até tinha justificação para isso, não é? Se calhar é algo que podíamos considerar socialmente aceite, uma pessoa com 5 filhos não fazer mais nada se não tomar conta da sua família, mas eu não consigo. Para mim é muito, muito complicado não ter outro propósito na vida que não seja só cuidar dos meus filhos. Mas naquele momento não tive outra alternativa e despedi-me, porque eu não tinha mesmo possibilidade de ir. Eu morava na altura, eu e o Ricardo morávamos na altura em Oeiras, portanto o Ricardo está sempre a viajar, e portanto o meu percurso teria que ser sair do Oeiras para deixar os miúdos no centro de Lisboa, porque eles estavam na escola ali no Marquês de Pombal, e depois ir para o Bom Barral. Então era algo que simplesmente não era viável de acontecer, não é? Eu sair de casa a tempo de deixar todos na escola e de estar às 9 horas no Bom Barral e ao final do dia fazer o percurso oposto. E portanto tomei a decisão de me despedir e acabei por ir para casa à procura de uma solução para poder trabalhar a partir de casa, que era isso que eu queria. Eu queria que me pagassem, queria trabalhar para alguém a partir de casa. E lembro-me que procurei imensas coisas na internet, tantas coisas que algumas eu lembro-me que me pareceram ridículas. Tenho quase a certeza que hei de me ter cruzado com outras empresas de venda direta, como aquela para a qual eu trabalho hoje, mas eu não tinha de certeza ainda uma mente preparada para este tipo de oportunidade e acabei por, mais uma vez, fazer, de certa forma, omeletes sem ovos, porque a minha avó, nessa altura, já estava a ficar velhinha, ainda ela, ao longo da sua vida, teve vários negócios ligados à restauração, comida, e no fim disto manteve sempre alguns clientes para quem fazia salgados. E ela estava numa fase em que estava a querer deixar de fazer isto. Eu sempre tive jeito para a cozinha. Aliás, eu acho que sou uma pessoa que acaba por ter jeito para quase tudo e, na verdade, não tenho verdadeiro jeito para nada. Não há nada em que eu seja realmente boa, mas desenrasco-me na maior parte das tarefas e das situações. E acabei por pegar no negócio dela. Portanto, comecei ali com os poucos clientes que ela tinha e comecei a expandir, a arranjar mais clientes. E, efetivamente, as receitas da minha avó eram muito boas, eram e são, não é? Ela já não está cá, mas as receitas continuam. E, portanto, não era muito difícil angariar novos clientes. E tanto é que essa minha excursão pelo empreendedorismo teve um grande sucesso. Eu cheguei, na altura, a ser convidada e tudo para ir a um programa ao Portugal do Coração, com uma lato, qualquer coisa assim. Só que a verdade
é que nos bastidores a coisa não corria assim tão bem, porque eu tinha um bebê com 4 meses e nunca me conseguia deitar antes das 4 da manhã. Portanto, no Natal desse ano, eu tive inclusivamente que pedir à minha sogra para se mudar lá para casa para eu conseguir dar vazão a todas as encomendas que tinham. Pronto, e eu rapidamente... Qual era a especialidade assim principal? Rissóis e croquetes. Rissóis e croquetes. Então, os pastéis de bacalhau não eram assim muito... Não, pastéis de bacalhau também fazíamos. E, aliás, acho que até quando fomos à televisão foram pastéis de bacalhau que fomos fazer. Mas bons são os rissóis e os croquetes. Mas eu digo-te, Paulo, podia neste momento estar-me até a voluntariar para te dar a provar, mas eu fiquei um pouco traumatizada dessa minha excursão pelo empreendedorismo. Eu vou-te convidar para vir aqui a casa, a ver uns croquetes, uns pastéis de bacalhau, uns rissóis, para a gente provar isso, pá, porque... Não podemos desfocar, calma, não podemos... Olha, eu normalmente nunca te digo que não. Aí vou ter que te dizer que não, porque eu tenho memórias de mim própria na cozinha. Sabes o que é um baby sling? A Liliana sabe de certeza. Aquelas coisas onde se levam os bebés, aqueles panos onde se colocam os bebés. Eu tenho memórias de mim na cozinha, o António dentro do baby sling e eu de rolo na massa na mão a enrolar rissóis. Então, rissóis e croquetes, uma vez, agora que a minha avó morreu, só comprados. Fazer, eu acho que nunca mais na vida faço, porque era um trabalho... Às vezes não, eu vejo, sei lá, mesmo aqui na nossa profissão, as pessoas queixam-se de A, de B e de C, daquilo que fazem. Eu queixo-me e reclamo desse período da minha vida, porque era um trabalho muito físico, não é? Não era, tinha toda a parte mental de gerir um negócio e de tentar arranjar clientes e todas as partes burocráticas e legais. Como é lógico, aquilo que eu fazia não era sequer legal, porque para fazer rissóis e croquetes em casa, bem, tens que ter uma coisa do outro mundo. Só aquilo que tens que investir em termos de cozinha e tudo mais, esquece. Mas, portanto, tinha essa parte de preocupação mental, mas também tinha uma parte muito física. Nós temos outras colegas que trabalham na cozinha, ainda fazem esta profissão, e é algo que é muito físico, muito desgastante. E, portanto, eu hoje em dia dou graças à minha bimbi e faço o menos possível, porque já dei o que tinha a dar para esse peditório. Entretanto, já não sei para onde é que esta conversa ia, nem o que é que eu estava... Bárbara, como é que a mulher dos croquetes e dos pastéis de bacalhau e dos rissóis chega ao marketing digital? Conta-nos lá como é que foi o processo. Olha, eu sei que estou envolvido nessa história, só pedi para beber um café contigo. Tu estás envolvido nessa história e o teu envolvimento até é anterior, se calhar, àquilo que tu estás a referir neste momento, porque, na verdade, o primeiro contacto que eu tive não com marketing digital, mas com network marketing, foi precisamente nesta fase em que eu estava quase a enlouquecer a fazer rissóis e croquetes, porque uma tia minha, que é a minha madrinha, a tia Guida, e uma amiga muito querida, que é a Catarina, que vocês conhecem, um belo dia foram à minha casa porque queriam falar com o Ricardo sobre negócios e apresentaram-lhe um projeto parecido com o nosso. E o Ricardo, que vocês conhecem, que também é todo empreendedor, ele sim, é todo para os negócios, virou-se para elas e disse, não, eu acho isto giro, para mim não dá, mas era bom, era para a Bárbara. Nem pensar, está completamente fora de questão. Eu não gosto de vendas, não gostei de vender seguros e não tenho tempo para nada. E na verdade não tinha, eu tinha já 4 filhos naquela altura, tinha o meu negócio de comida para fora, tinha 2 casas, não tinha 3 cães, mas já tinha 2. E se não tinha 2 tartarugas, elas estavam quase a aparecer na nossa vida. Só que o que é que aconteceu? Ele tomou a decisão de começar a fazer esse projeto. E eu, quer dizer, não sou pessoa de cortar pernas a ninguém, portanto, não ia fazer, mas sou curiosa, como vocês já sabem, e meto-me em tudo, não é? Tenho esta característica de me meter em tudo. Portanto, assim que os produtos começaram a chegar lá a casa, eu comecei a experimentá-los também. E eu não sei se vocês os dois, eu nem sei se já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre este episódio da minha vida ou não, e se as pessoas que nos estão a ouvir, mas tentem imaginar uma pessoa com 4 filhos e a fazer rissóis e croquetes numa cozinha sol a sol. Eu estava completamente esgotada.
com um bebê de meses, o António tinha para aí 6 meses na altura, eu acho que nunca na minha vida eu me senti como me senti nessa altura. Depois, mais tarde, chegou-se a falar até em depressão pós-parto. Não sei se cheguei a passar por isso ou não, mas eu ia-me deitar cansada, acordava cansada, não tinha ânimo nem vontade para nada. E tive a sorte de... Olha, até está aqui. Não faz mal, pois não, posso mostrar. De me aparecer esta garrafinha no frigorífico lá de casa e eu começar a experimentar. E a verdade é que num espaço de tempo curto, 15 dias, 3 semanas, eu comecei a ser eu própria. E de lá para cá iniciou-se um processo que não teve tanto a ver com o network marketing, mas que teve a ver com eu tomar consciência de que tinha que cuidar de mim e que tinha que ter cuidado com aquilo que comia e com as horas que dormia e que tinha que cuidar do meu corpo e também da minha mente. E a partir desse momento, quer dizer, a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma, porque efetivamente eu hoje preocupo-me com coisas, nomeadamente um grande hobby que eu tenho, que é uma horta biológica, vem dessa altura em que eu tomo consciência de que de facto nós somos aquilo que comemos e que não podemos colocar dentro de nós qualquer coisa. Mas pronto, esse negócio foi seguindo, nós não podemos dizer que tivemos um grande sucesso, tivemos uma grande aprendizagem, sem dúvida, muito de forma indireta, mas tu e a Liliana contribuíram muito para essa aprendizagem, porque na altura, até muito mais do que agora, e eu até confesso que tenho saudades desses tempos, vocês eram grandes promotores de eventos de desenvolvimento pessoal, isso faz-nos falta, faz-nos muita falta, portanto fica já aqui o desafio. Mas pronto, a vida foi evoluindo, o meu negócio, eu continuava insatisfeita com o meu negócio e sempre muito com o objetivo de adaptar às minhas necessidades familiares, porque eu a dada altura compreendi, quer dizer, eu tinha que ter ali um objetivo que era encontrar uma solução que me permitisse ser mãe com M grande, porque eu acho que a minha verdadeira vocação é ser mãe, mas ao mesmo tempo também ter uma fonte de rendimento, porque eu não fico satisfeita e realizada sem isso. Só que, entretanto, o negócio foi evoluindo, esta nossa excursão pelo network marketing também, só que a vida meteu-se pelo meio e eu tive uma das experiências, calhar, mais traumáticas e que eu não desejo a ninguém, que foi uma bela tarde receber o telefonema da minha sogra a explicar que ela e os meus 2 filhos mais novos tinham sido atropelados à porta da escola. E aí tudo parou e se modificou. E foi também um momento pronto, que eu ainda hoje continuo sem compreender porque é que ele aconteceu, mas compreendo que se não tivesse acontecido eu também não seria aquilo que sou hoje, porque houve muitas características que eu considero que tenho em mim neste momento e que são positivas, que eu desenvolvi não só por causa dessa situação em si, mas por tudo o que aconteceu depois, porque o João Maria recuperou rapidamente, a minha sogra, pronto, teve ali um mês ainda acamada, mas o António, o meu filho mais novo, ficou com sequelas graves, que ainda hoje tem, e eu tive um ano em que fui obrigada a fazer aquilo que eu não queria, que era ser mãe a tempo inteiro, mas nesse momento a escolha nem se colocou, não é? Porque era preciso prestar auxílio ao António quase 24 horas por dia, portanto ele todos os dias tinha consultas e tratamentos em Santa Maria, ao final do dia, todos os dias levava uma injeção e alguém tinha que lhe dar, tinha que ser eu, não é? Portanto, não seria um estranho, com certeza, ele tinha 2 anos, e eu acho que foi um período em que, sei lá, se calhar representa um pouco uma transição na minha vida. É lógico que eu antes disso já era adulta, mas eu acho que o meu processo de amadurecimento começou efetivamente nessa altura, porque em vez de eu me revoltar com a vida, portanto, por ter acontecido o que aconteceu e por ter um filho com dificuldades, eu acho que de certa forma me apaziguei com a vida, no sentido em que, pronto, nós temos que aceitar aquilo que nos acontece e depois, olha, temos que tentar fazer o melhor que podemos e que sabemos
não é? E nesse momento eu não tive outra alternativa senão essa. Portanto, ser mãe a tempo inteiro e fazer o melhor que pude. És uma vencedora, né? Os desafios que a vida nos prega acaba por nos moldar, né? E se não tivermos desafios, acho que a gente também não evolui, né? Continuamos sempre na mesma. Os desafios é que nos moldam. E, de facto, eu lembro-me perfeitamente dessa altura que aconteceu isso ao teu filho e eu fiquei de rastros. É assim aquelas coisas que até nos arrepiam, não é? De toda a gente, quem tem filhos, se calhar sente esse arrepio. E eu percebi perfeitamente o teu afastamento na altura de teres que parar. Estavas a trabalhar connosco na área de network marketing tradicional, né? Ainda não tínhamos o digital, e percebi perfeitamente essa paragem. E depois, passando esse grande desafio, eu acho que montaste uma empresa de festas para crianças, né? Querias era festa, naquela altura dizia assim, agora eu quero é festas que já estou farto de pastéis de bacalhau e de croquetes e de coisas negativas, não é? Não, Paulo, sabes que isto que aconteceu com o António, como aconteceu a mim naquela altura, é um pouco o que eu acho que está a acontecer a muita gente hoje. Foi quando eu fui confrontada com o facto de ser uma microempreendedora, em que a empresa era eu, subcontratava pessoas ao fim de semana e, portanto, eu não estando, as coisas não aconteciam. E, portanto, eu comecei a ter uma sede enorme de poder ter um negócio em que o meu rendimento estivesse separado da minha capacidade de trabalho. E, portanto, rissóis e croquetes era impossível isso acontecer. Eu cheguei até a ter uma funcionária e o meu cunhado depois juntou-se a mim numa sociedade, mas quando isto do António acontece, eu percebo que realmente era um negócio que estava montado com pés de barro, porque eu, na verdade, para além de não ter uma intuição, instinto empreendedor, também não tinha formação nenhuma nessa área. E comecei, por mim própria, à procura de uma solução que me permitisse, quer dizer, se eu tivesse que cuidar dos meus filhos, continuar a ganhar dinheiro. E fui fazendo evoluir o meu negócio. Comecei por fazer festas, depois montei o meu espaço para festas lá em Barcarena, depois mais tarde dediquei-me efetivamente com algum sucesso à decoração de festas para crianças. Entretanto, nasceu a minha filha número 5, a Nono, e eu comecei a interessar-me muito pelas questões da internet, nomeadamente comecei a tentar ter um blog, mas isto tudo assim de uma forma muito incipiente e muito amadora, porque eu via a oportunidade, mas eu não sabia como é que eu podia aproveitar. Mas eu dava-me a sensação que o caminho era por ali, inclusivamente criei um conceito que teve um tempo de vida muito curto. Mesmo antes de eu iniciar aqui este projeto com vocês, eu estava com uma ideia de que era a party in a box, portanto, que era fazer decorações de festas que iam em caixas, dentro de caixas. Aliás, gastei uma pipa de massa nas caixas e às vezes ainda tropeço nelas por aí. As pessoas, nós às vezes, em termos de investimentos para montar um negócio e não sei o quê, as pessoas que trabalham por conta de outra e não têm a mínima noção de quanto custa pôr um negócio em funcionamento, porque todos os detalhes custam dinheiro, não é? Nomeadamente, se tu queres começar a vender artigos através do correio, quer dizer, tens que comprar os recipientes para os expedir. E então, se queres comparar a um baixo custo, tens que gastar uma pipa de massa e comprar logo uma data de caixas. Portanto, houve uma série de coisas que eu fui aprendendo, batendo com a cabeça na parede e aprendendo. Batendo com a cabeça na parede e aprendendo. Pronto, eu nessa altura, eu via que o caminho seria, sem dúvida nenhuma, pela parte digital, pelo e-commerce. Porquê que eu via isto? Porque no meu negócio das festas, 50% dos meus clientes encontravam-me no Facebook, e a outra, ou eu também fazia na altura muito anúncios naqueles jornais digitais, que agora nem me estou a lembrar o nome, e a outra parte vinha pelo boca a boca. E isto é curioso como a vida é mesmo circular e acaba por ser um bocadinho de rabo na boca, não é? Porque nós vamos andando e vamos sempre batendo nas mesmas coisas. Ou seja, eu tinha um negócio em que
parte dos meus rendimentos vinham pelo boca a boca, de pessoas que faziam festas e que depois passavam a palavra a outras pessoas, mais ou menos 50%, e a outra parte tinha a ver com pessoas que me encontravam no Facebook, porque pesquisavam espaço para festas em Oeiras, e eu tinha, agora eu sei que tinha, na altura eu não fazia, nem sequer sabia o que era um nicho, mas na verdade eu tinha ali um nicho de mercado, que era um espaço com características que mais ninguém tinha e que, portanto, era facilmente encontrado na internet. Mas isto foi tudo feito de uma forma absolutamente inconsciente. Calhou assim bem, podia ter calhado mal ou não ter calhado coisa nenhuma. Mas eu ainda não me dava completamente por satisfeita com essa solução, porque, por exemplo, eu estive grávida da Nunu e durante o meu período de gravidez em que tinha uma funcionária que estava obrigada, não é, a pagar-lhe segurança social, fazer aquelas coisinhas todas direitas, e eu, por exemplo, não tive direito, apesar de ter as minhas contas todas em dia, a receber licença de maternidade. E isto é duro, não é? E eu acredito que não seja a única nestas circunstâncias em Portugal, porque isto de ser empreendedor é complexo e dá trabalho. E nós temos que ser, quer dizer, temos que perceber de leis, temos que perceber de finanças, temos que perceber de tudo e mais um par de botas. E fazemos a nossa parte e depois sentimos que a recompensa não vem. Mas pronto, entretanto a Nono nasceu, eu fiquei aqui alguns meses com ela em casa com o negócio a meio gás, sendo que nunca corria muito bem, porque eu acabava sempre por ter reclamações, ou porque as coisas não estavam ali, ou porque a senhora se atrasava para abrir a porta. Portanto, é como dizem, o olho do dono engorda o gado, e é lógico que existem outros patamares do empreendedorismo, não é? Onde as pessoas podem investir, e portanto são essencialmente investidores, não era o meu caso. Portanto, eu no fundo não tinha um negócio, eu tinha um autotrabalho, se pudermos chamar assim, e portanto havia ali aquela insatisfação. A dada altura eu comecei a pensar que pronto, tinha que voltar ao ativo, mas custava-me e doía-me no coração, porque as festas são aos fins de semana, e eu tinha uma família de 5 filhos e portanto se eu queria ganhar dinheiro tinha que abdicar dos meus fins de semana em família, não é? Ficava o Ricardo com os miúdos. Até que eu recebo pelo Messenger uma mensagem do Paulo a dizer que tinha uma oportunidade para me falar. E pronto, e foi aí que tudo verdadeiramente começou. Então diz-me uma coisa, Bárbara. É incrível o teu percurso de superação e te reinventares sempre. Sempre, é incrível mesmo. Porque tiveste essa capacidade com 5 filhos, reinventaste sempre, desde saíres do arquivo de advogados, para começares a cozinhar em casa, para passares para os eventos, foste sempre te reinventando e foste sempre te adaptando. E uma característica tua, e que eu admiro imenso, é que tu não te queixas. Tu não tens a lamúria, tens uma atitude, mas tens uma atitude sempre construtiva. É claro, toda a gente tem dias, não é? Que todos nós, não é? Eu até costumo dizer, então nós mulheres, pelo menos eu, na altura do período, saiam da minha frente. Mas é incrível isso. E tens uma atitude sempre construtiva. Porque quando passaste por esse percurso todo, quando estavas a pensar voltar outra vez para as festas, não é? E recebes essa mensagem do Paulo, o que é que te passou pela cabeça? E a Marta Bravinho pergunta-te assim, o que pensastes responder ao Paulo quando ele te mandou essa mensagem? Um grande beijinho para a Marta. A Marta também é uma super mãe. Está longe fisicamente, mas sempre perto no coração. Eu, na verdade, a minha maior tentação foi não responder de todo. Não é? Foi não responder de todo, só que, efetivamente, o Paulo e a Liliana são pessoas que eu, na altura, não tinha muita proximidade com eles, mas que respeito e admiro. E, portanto, o que eu pensei foi, ok, ele que venha, falamos, eu digo-lhe que não, ele vai-se embora e fica tudo bem.
porque eu, na verdade, sabia perfeitamente o que é que o Paulo vinha cá fazer, não é? E na minha cabeça também sabia perfeitamente que a minha excursão pelo network marketing, pela venda direta, tinha sido muito, muito importante e muito positiva, mas aquilo não era para mim. E, portanto, eu rio-me porque eu hoje não me imagino fazer outra coisa na vida. Vamos tomar um cafezinho. E eu disse-te mesmo, olha, não vamos falar de network marketing, vamos falar de um projeto inovador, novo, não é? E eu, na verdade, aquilo que eu ouvi foi me iriam ensinar a trabalhar de forma profissional nas redes sociais e a tirar o maior partido possível do mundo da internet. E, no fundo, era isso que eu estava à procura. E aquilo que eu achei foi, por este valor insignificante, eu vou-me juntar ao projeto, vou começar a representar a marca e vou aprender tudo o que houver para aprender e vou aplicar ao meu negócio das festas. Só que o que acabou por acontecer foi algo bastante diferente, não é? E daí nós estarmos aqui hoje e não, é curioso como às vezes nós, à partida, rejeitamos coisas e que eu penso, então, e se eu não tivesse respondido ao Paulo ou se não tivesse aceitado ouvir, ou se tivesse, se fosse uma pessoa de ideias fixas e já tinha na minha cabeça que não e era não e pronto. Hoje não estaríamos aqui, não é? Verdade. E diz uma coisa, Bárbara, porquê é que colocaste a hipótese de dizer que não, porque não? E hoje estás aqui. Olha, Liliana, tem a ver essencialmente com a experiência anterior, porque naquela nossa primeira experiência, eu acho que tanto eu, o Ricardo, tenho a certeza, concorda comigo, crescemos imenso. Eu abri a minha mente para todo o mundo de desenvolvimento pessoal, que foi muito importante para mim quando aconteceu o acidente do António. Aprendi N coisas. Portanto, porque é que um dos fatores importantes para eu voltar foi perceber que nós íamos ter formas de fazer este negócio com base em desconhecidos que chegavam até nós através da internet. E 95% da minha equipa são pessoas que neste momento, de quem eu gosto muito e que considero amigas, mas que eu não as conhecia de lado nenhum, nem elas a mim. Hoje funcionas muito com marketing de atração, não é? Porque tu podes eventualmente ter amigos ou família que te abordam, eles é que andam atrás de ti, que é diferente. Tu agora não andas atrás de ninguém, eles é que procuram. Ainda mais nesta fase de pandemia, todas as pessoas andam à procura de um plano B, não é? Portanto, agora é muito mais atrativo, funciona muito mais o marketing de atração. Quer dizer, nós trabalhamos em casa, nós temos o privilégio de estar em casa e ter um negócio em 150 países, com entregas automáticas, pagamentos automáticos, o que é fantástico, não é? Não tens que andar com o rolo da massa, né? e coisas assim do género para poder trabalhar em casa. Temos aqui uma pergunta da Marta Bravinho, novamente pergunta-te assim, depois de iniciares e começares a fazer os passos do sistema, a aplicar o que aprendestes, quanto tempo demorou a ver os resultados? Olha, Marta e todos, eu creio que eu me registrei dia 7 de novembro e salvo erro, o erro não deve ser grande, nós devemos todos ter começado a colocar em prática as estratégias de marketing digital dia 18 de novembro. E eu inscrevi as minhas 2 primeiras pessoas vindas da internet na semana antes do Natal desse ano. Portanto, novembro foi um mês e pouco. Mas a coisa explodiu verdadeiramente foi em janeiro. Em janeiro é que... Quer dizer, explodiu mesmo. Houve um crescimento incrível. Nesse processo, Bárbara, porque assim, tu vinhas de uma área que era organização de eventos, uma área, quer dizer, tu vês uma área num percurso de reinventas-te a ti própria, não é? Mas no último trabalho era desenvolver os eventos, as festas,
e já publicavas alguma coisa no Facebook, mas era de uma forma muito amadora, certo? Muito amadora. Muito Aquilo que tu amadora. aprendeste, essas habilidades que tu aprendeste durante este tempo que trabalhamos com marketing digital puro, consideras importante? Considero muito importante. Muito E importante. diz uma coisa, Bárbara, muito importante. Houve dificuldades de aprendizagem, tu começaste a aprender do absoluto zero, certo? Sim, eu comecei a aprender do absoluto zero num momento em que nenhum de nós sabia nada. Portanto, nós havíamos de ter colocado todos, eu e o Paulo havíamos de ter colocado anúncios na mesma noite, o Peter, o Rui Coelho da Silva, e eu lembro-me, mas é que lembro-me perfeitamente de que eu, já há muito tempo que eu já não conto isto, mas lembro-me de ter contado na altura, não é? Que eu tenho 5 filhos e nunca tive um parto tão longo como para dar à luz um anúncio no Facebook. Porque eu demorei a noite toda para pôr aquilo em funcionamento. E eu hoje faço anúncios de olhos fechados. Eu posso estar a fazer seja o que for e consigo estar ao telefone a dar indicações a uma pessoa que está com dificuldades. Só que isto é assim em tudo, não é? Tudo aquilo que nós fazemos pela primeira vez na vida é difícil. E depois, à medida que vamos repetindo, vai-se tornando fácil. Eu lembro-me também, na altura, houve uma dificuldade. Não eram tanto dificuldades técnicas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de aprender e sou um bocado... Eu tenho dificuldade em largar uma tarefa enquanto ela não está concluída. Portanto, não importa se são 5 da manhã, se é para pôr um anúncio, ou seja, logo que for que é para fazer, enquanto aquilo não estiver concluído, eu não consigo parar. Mas eu lembro-me de, por exemplo, o Peter já estar com resultados, o Rui Coelho da Silva já estar a inscrever pessoas e eu nunca mais inscrevia ninguém. E para não falar de mim, né? Que eu era o pior da turma, que eu era o pior da turma na altura, cada contacto saía-me a 5 euros e eu via que tu já fazias a 50 cêntimos assim. Eu estou bem longe, bem longe. Então, mas estás a ver como é engraçado? Tinhas esse sentimento em relação a mim e eu tinha este sentimento em relação a eles. Parecia que havia alguma coisa que eles faziam diferente daquilo que eu fazia, porque comigo não estava a resultar. E, na verdade, não era nada disso. Era só uma questão de dar o tempo ao tempo. Porque se há uma coisa que nós temos na nossa comunidade... Olha, acabamos de receber aqui uma mensagem que temos um novo inscrito na Genesse enquanto estamos a falar aqui. Boa, parabéns! É inacreditável, meu. Olha só. É incrível. Olha só que coisa incrível. Estávamos aqui. Olha lá. Fantástico. Parabéns. Olha só como é que é ter um robô a trabalhar automaticamente. É inacreditável. Isto faz a cabeça de uma pessoa... Quer dizer, porque eu jamais poderia estar aqui a conversar com vocês e ter uma festa em curso ou em preparação. Quer dizer, não dava. Estás a ver ali o horário? Olha ali. Vê-se o horário. 18h52. Portanto, eu não tinha... lá, foi tudo automático. Então, Bárbara, mas é engraçado que tu querias muito digital 100%, mas deixa-me dizer-te, a minha opinião, tu tornaste uma grande networker tradicional também, porque tu hoje funcionas com marketing de atração. Bem, para terminar, tenho aqui 2 questões para ti, Bárbara. A primeira vai ser: como é que tu te organizas? Como é que é o teu dia com 5 filhos? É uma questão que eu sei que muita gente deve te perguntar. Como é que tu te organizas para seres produtiva? Sim, isso é uma pergunta difícil, porque eu, na verdade, eu considero uma pessoa organizada, ou seja, eu tenho capacidade para pôr as coisas no seu lugar, mas sou uma pessoa muito, muito indisciplinada. Eu tenho muita dificuldade em cumprir rotinas e em fazer tarefas repetidas e determinar que naquele dia, àquela hora, tenho que estar a fazer determinada tarefa e cumpri-la. Portanto, eu cheguei no final do ano passado à conclusão que liderança, comunicação e disciplina são as vertentes que eu tenho que desenvolver para eu conseguir chegar onde eu quero chegar nesta nossa atividade. E a disciplina tem estado muito em cima da mesa.
Mas é difícil, é difícil. Eu utilizo algumas aplicações que me ajudam nesse sentido. Ando sempre em busca de informação e de aprendizagem nesse sentido também. Por exemplo, agora a Liliana, nem sei se já tinha partilhado isto contigo, mas eu há alguns meses comecei a utilizar a agenda do Google, que tu me explicaste, em detrimento de uma agenda física. E sem dúvida nenhuma que dá muito mais jeito. Pronto, eu neste momento só uso a agenda do Google. Utilizo, por exemplo, também uma aplicação que se chama To-Do, que é fazemos uma lista de tarefas e eu vou tentando a cada momento ir enquadrando e formatando o meu dia aquilo que eu tenho que fazer. E estou constantemente a falhar, constantemente a sair fora da linha. Bárbara, para terminar então, a última pergunta é: qual é o teu maior sonho? O que é que tu queres mesmo? Qual é o teu maior Aproveitando sonho? aqui também a pergunta da Luísa, que te perguntou Sim. qual o teu sonho agora. O teu sonho já mudou, porque quando tu iniciaste, qual era o teu porquê? E ele mudou neste momento? Sim. Qual era o teu porquê? Quando eu tomei café contigo e tu disseste, bora avançar então para esse projeto ligado ao marketing digital, qual era o teu porquê naquela altura? Naquele momento eu senti-me atraída por poder aprender a trabalhar com a internet, por trazer alguma mais-valia para o meu negócio e ao mesmo tempo por poder ir beber daquilo que eu tanto gostei na altura da Monavi, que era toda esta dinâmica, este nosso espírito, não é? Nós vivemos de uma forma diferente das outras pessoas e isso é muito positivo, é bom, podemos estar assim rodeados de pessoas diferentes e positivas, ou seja, eu não estava de maneira nenhuma a olhar para este projeto se calhar de uma forma séria. Claro que quando nós chegámos a janeiro, em que eu fiz ali numa semana já, depois Pérola, depois qualifiquei-me para as primeiras férias, eu cheguei à conclusão, juntamente com o Ricardo, eu nunca soube o que é que eu queria fazer na vida, nunca soube o que é que eu queria ser. Quais foram as primeiras férias, Bárbara? Foram em Punta Cana. Punta Cana. Não me fazem férias. No Hard Rock. O que é que tu achaste daquele Hard Rock? Opa, não vamos falar nisso, porque estamos todos enfiados em casa e eu deliro completamente, bem, com quaisquer férias, mas as férias da Genesse para mim são supra-sumo de 365 dias de trabalho. E agora não sabemos quando é que vamos de férias. Isso causa-me um grande transtorno. As segundas férias, quais foram? Eu acho que esta noite até sonhei com as férias. Acho que sonhei com isso. As segundas férias, quais foram? As segundas férias foram Bali. Bali foi inacreditável. Aquela escolta policial fica marcada na história de qualquer pessoa. Ter escolta policial, que passávamos traços contínuos, sentido contrário, parava tudo para a gente passar, é uma coisa, é sério. Não? Só ao nível de Papa, Presidente da República, uma coisa assim do género, que eu nunca tinha visto, nunca tinha experienciado. E agora estávamos qualificados para o Cabo de São Lucas, né? Mas agora com este confinamento, este vírus... Bora voltar ao sonho. Bora voltar ao sonho. Qual é o teu sonho agora? Assim, é um bocado aquela coisa do quando tu vês, tu já não consegues desver, não é? E em Las Vegas, naquele grande evento da nossa profissão, eu vi que efetivamente é possível nós não termos, quer dizer, não precisamos ter constrangimentos a sonhar, não é? E portanto, eu acredito que não só que vou chegar a diamante, como vou ajudar muita gente a chegar a diamante. E talvez esse seja o meu maior sonho, seja ver algumas pessoas da minha equipa a passarem pelos palcos da Genesse, porque eu acho que não há nada me vai dar mais prazer do que isso. E eu acredito mesmo que isso é possível, até as vejo, estou a ver lá, até consigo imaginar a forma como estão vestidas. Qual o teu maior desafio nesta caminhada? São vários e que se traduzem em aprendizagens. O primeiro de todos é que não há atalhos e o ser humano tem sempre a tendência de seguir por atalhos. E portanto, obviamente, eu também já tive os meus,
mas eu hoje acredito de tal maneira neste projeto. Pronto, vocês sabem que eu todos os anos, este ano não também, não é? Mas tendencialmente faço o caminho de Santiago, não é? E tu, para chegares a Santiago, o que realmente importa não é quando tu lá chegas, é o caminho. E, portanto, eu forço-me, hoje em dia, no meu negócio, a deixar os atalhos de lado. Muitas vezes eles são aliciantes, mas não são compensadores no fim. E, portanto, esse é um desafio para mim. É não ceder à tentação dos atalhos. Depois, outro grande desafio também é que eu acho que ainda me falta pela frente um grande desenvolvimento a nível emocional, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos e às relações com as pessoas. Eu tenho a perfeita consciência de que eu tenho muito a desenvolver-me nesse aspecto e que esse desenvolvimento vai ser determinante para aquilo que eu quero atingir. Porque, efetivamente, eu pareço, se calhar, uma pessoa extrovertida e que facilmente falo com as pessoas, toda a gente gosta de mim, eu gosto de toda a gente, mas depois é-me difícil ter uma entrega emocional, uma disponibilidade emocional. E eu dou comigo, neste momento, a estar a trabalhar com pessoas de tanto valor, que é como se eu quisesse dar esse passo, mas tenho dificuldades, porque ser alguns bloqueios, alguma coisa que tem a ver com a minha educação, com o meu percurso, mas nós aqui há uns anos dizíamos que esta indústria é a indústria do marketing de relacionamentos, e eu cada vez mais acredito nisso e tento forçar-me a isso, mas é difícil, porque eu sou uma pessoa que de facto tem características aqui que sou individualista, não preciso dos outros. Quer dizer, se não me ligarem a dar os parabéns, a mim não me aborrece, e portanto, como eu não valorizo essas coisas, depois tenho muita dificuldade em pôr isso em prática com os outros, só que eu reconheço que a maior parte das pessoas não são como eu, e precisam de ser valorizadas e acarinhadas. E, portanto, essa é uma das minhas lutas neste momento. Outro dos meus desafios tem a ver com uma coisa que até pode parecer ridícula, só que isto às tantas, a pessoa está na internet, não sei quantas pessoas estão a ver, mas eu é como se estivesse em vossa casa a conversar convosco. Portanto, até pode parecer ridículo, mas eu vou dizer a mesma. Há muitas vezes que eu fecho os olhos e penso, Bárbara, o que é a coisa determinante que tu precisas para dar um salto ainda maior no teu negócio? E a resposta que me vem sempre é emagrecer, emagrecer, emagrecer. Então, eu estou absolutamente, não é, confiante no nosso princípio de que temos que ser o produto do produto. E eu sou o produto do produto em alguns aspectos. Diz respeito à pele, no que diz respeito à minha energia, mas estou claramente acima do peso. E, portanto, preciso de coragem para levar esse desafio a bom porto. Olha, neste momento estamos aqui no Taekwondo Online. Olha lá como o mundo está a mudar. Temos ali a Liliana, Taekwondo Online, estão a ver ali. Isto é assim. O mundo está a mudar, o marketing digital está a mudar o mundo, o coronavírus mudou o mundo, as empresas estão-se a reinventar completamente. Bárbara, nesta altura da quarentena, estás a desenvolver alguma habilidade especial dentro do marketing digital? Estou muito focada em especializar-me em contactos gratuitos. Nós até agora temos estado focados tu dizem pôr o Facebook a trabalhar para nós. Eu, que se calhar tenho uma veia comunista, digo que nós trabalhamos para o Facebook e, portanto, agora sim eu estou focada em pôr o Facebook a trabalhar para mim. Ou seja, de forma gratuita. Por acaso nós também estamos a desenvolver essas habilidades melhor. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, eu queria só que tu deixasse agora uma mensagem de uma pessoa que passou por grandes desafios e de certeza que há muita gente a passar por grandes desafios neste momento, com esta pandemia. Qual a tua visão desta pandemia e aquelas pessoas que têm os ovos todos no mesmo cesto, qual a recomendação que tu gostavas de deixar? Olha, sem dúvida nenhuma que os tempos que nós vivemos hoje são desafiantes. Para pessoas que têm a nossa profissão, acabam por não ser assim tão desafiantes, porque no fundo nós já tínhamos eu já tinha o meu negócio na internet, portanto
fizemos pequenos ajustes, não é? Mas essencialmente eu já trabalhava há cerca de 2 anos e meio atrás a partir de casa. Eu acredito que neste momento existam muitas pessoas com vontade de se reinventar e de se descobrir e que não sabem muito bem para que lado é que se hão de virar. Eu acho que, assim, com pandemia ou sem pandemia, porque na verdade, como eu disse, eu passei por uma situação semelhante quando o António e o João Maria tiveram um acidente, nós devemos ter sempre algo que eu considero que é muito importante e que é determinante para nós conseguirmos chegar muitas vezes a um lugar que nós nem sequer imaginamos que lá vamos chegar, nem sequer sonhamos que esse lugar existe, porque eu neste momento estou num lugar onde jamais me passou pela cabeça que nunca me passou pela, eu nem sabia o que era ser networker. Como é que eu podia imaginar que ser networker ia ser a profissão dos meus sonhos, não é? E houve aqui 2 coisas que foram importantes. A primeira, não ter medo do desafio, não ter medo de aprender, portanto, não ter medo de arriscar. Eu acho que neste momento as pessoas estão genericamente contidas, mas eu acho que este é precisamente o momento para arriscar. Poderá ser numa solução igual à nossa, poderá ser noutra solução, mas eu não tenho a mínima dúvida que num prazo de 5 anos nós vamos estar a ver fortunas que foram forjadas neste tempo de quarentena e de pandemia, por um lado. Por outro lado, eu acho que é muito importante nós acreditarmos que no fim vai ficar sempre tudo bem. Eu no meu dia-a-dia acredito sempre nisso. Por mais complicado que seja o dia, por maior que seja o obstáculo, o desafio, por mais que às vezes a vida me traga e traz coisas com as quais eu não estou a contar e me puxe o tapete, eu tenho algo dentro de mim que acredita que vai ficar sempre tudo bem e que eu tenho a capacidade para me desenrascar. No fundo, é essa a mensagem final que eu deixo. Que as pessoas tenham a capacidade de aceitar novos desafios e que acreditem em si e sempre num final positivo. Então, obrigada, minha querida. Um beijinho muito grande. Beijinhos. Mas eu também quero que vocês me passem o vosso vírus da superação. Agora este é um... Bora aí. Toca ali, amorzinho. Toca. Aí. Muito bem. Vírus da superação passado. Vamos embora. Um beijinho muito grande. Obrigada. Até amanhã, 18 horas. Até amanhã.